Pergunta idiota que eu já sei a resposta, mas no Brasil que o poste faz xixi no cachorro, eu preciso perguntar para vocês. Você acha que as penas aplicadas ao pessoal do 8 de janeiro de 17 anos de prisão, penas pesadíssimas, são penas justas ou é um abuso, algo insano, um verdadeiro tribunal de exceção que aconteceu? Tanto na aplicação das penas, quanto na condução do direito de defesa. Qual é o seu ponto de vista? Você acha que teve um julgamento justo e aquelas pessoas merecem aquelas penas, ou você acha que é um arbítrio sem tamanho? Sabe por que eu estou te respondendo? Eu imagino que eu sei a sua resposta, eu vou ler os comentários depois, porque o STJ resolveu manifestar-se e dizendo que o Tribunal de Justiça de São Paulo aplica penas duras demais contra criminosos. Pois é. Enquanto está acontecendo tudo isso no STF com penas que superam e muito o princípio da proporcionalidade, a revolta agora do STJ, a preocupação é do STJ, é que as penas que o Tribunal de Justiça de São Paulo está aplicando para traficantes, para ladrões, para abusadores, estão altas demais, porque não estão observando um precedente da corte. Pode parecer piada, mas não é não. Olha só isso aqui. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, adverte o Tribunal de São Paulo por fixar penas pesadas contra criminosos. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, desembargadores paulistas não observam a jurisprudência da corte mais branda com os réus. Não é mole não, meu amigo. Não é recente o descontentamento dos ministros do STJ com o que vem como insubordinação dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, no cumprimento de precedentes, especialmente em matéria penal. Segundo os precedentes do STJ, o indivíduo que... Vamos usar aqui o assassino, né? Ou vamos usar o traficante, ou vamos usar o abusador de mulheres. O sujeito está sendo processado. Só que ele já tem 5, 6, 7 processos que ele responde pelos mesmos crimes, mas nenhum ainda transitou em julgado. Segundo o STJ, a pena não pode ser mais dura porque esse cara está respondendo por 6, 7 processos, não. Entenderam? Não pode caracterizar de momento algum esses outros processos na conduta do agente. Ou seja, não é porque ele já fez 7 vezes que ele é uma pessoa ruim. Ele ainda não foi condenado. Então, se você aplicar a pena, você tem que colocar a redução da pena como réu primário. Você tem que colocar a boa conduta do agente aqui como uma pessoa que nunca cometeu nada. Então, você não vai evitar que ele possa reduzir a pena por boa conduta. Isso aí é no caso desses criminosos, sabe? Da pior estirpe possível. Agora, o pessoal do 8 de janeiro, a maioria realmente não tinha nenhuma conduta. Muitos que ali foram presos são pessoas mais velhas, nunca pisaram numa delegacia. Mas é isso, é a justiça brasileira, nua e crua para você entender. Vamos falar do Bolsonaro? Bolsonaro fez uma postagem com críticas, né, ironizando aqui o Lula, né, e o foco de incêndio na Mata Atlântica. Ele citou uma matéria da Revista Oeste: focos de incêndio na Mata Atlântica do Rio de Janeiro aumentaram em 2024. E aí o Bolsonaro escreveu o seguinte: pelo jeito, os doutor e os ecologistas só vão exigir providências e explicações aos companheiros quando a floresta virar pó. E então vão cheirá-la toda, o que não está longe de acontecer. Pegou pesada, hein? E o Eduardo Bolsonaro ainda foi lá e escreveu: mas o amor voltou. A realidade é que outras pessoas mais sérias, e não do espectro bolsonarista, porque o que acontece? Hoje funciona assim. Olha, eu, por exemplo, nunca neguei para vocês, eu não sou o que eu posso dizer bolsonarista. Por quê? Eu tenho uma visão de que o Bolsonaro é um excelente presidente, foi um excelente presidente. Eu tenho uma visão de que na economia estava indo tudo para o caminho certo, mas o Bolsonaro cometeu muitos erros. Então, assim, tem coisas que o Bolsonaro
acha que é certo e que eu discordo dele e que eu bato de frente. Por isso eu não sou bolsonarista. Mas tem gente que, mesmo sabendo que o Bolsonaro tá errado, vai nesse caminho, tá? Isso aí existe. Então, quando você critica, tá? Critica o governo Lula, todos eles acham que você é extremista. E às vezes, quando você critica o Bolsonaro, todos acham que você é petista. É assim que funciona, infelizmente, hoje em dia. Só que tem uma diferença. Eu criticar o Bolsonaro, vão me chamar de petista, mas eu não corro risco nenhum. Nada. Nada. Agora, se eu critico o lado de lá, vão me chamar de extremista. Aí eu corro risco de ser preso, de ser censurado. Então o jogo é bem diferente. Mas assim, Bolsonaro ironizou aqui, diga-se de passagem, foi certeiro, né? Porque tá uma vergonha essa situação do Brasil. Aumento de 440% de incêndios na mata e esse bando de ativista, esse bando de artista agora, não tem musiquinha pra salve um Pantanal, não. Mas, sabe, eu disse uma coisa pra vocês há, sei lá, um ano atrás. Eu falei, olha, tem muita gente chorando, desesperado, porque o Lula vai governar o país. Você tem que entender uma coisa, às vezes. Não cai uma folha do chão sem que seja da vontade, né? Não cai uma folha da árvore no chão sem que seja da vontade. Então, o que eu vislumbro aqui? O mundo e o Brasil, o brasileiro, tá? Precisava ver, né? O tamanho da hipocrisia dessa gente. Que ficava com o discurso de meio ambiente. Meio ambiente, olha lá, Bolsonaro é mal. Pois é, aumentou 440%. Você não tá vendo ninguém chamar o Bolsonaro de destruidor do meio ambiente aqui, tá? Você tá vendo alguém criticar o ministro do meio ambiente? Todo mundo sabia quem era o Salles pelas críticas que a imprensa fazia pelo Salles. E hoje, você sabe me dizer até quem é o ministro do meio ambiente do Lula? Nem aparece. Quando muito, você vê falar que é a Marina Silva, né? E que sumiu, né? Sumiu, né? Virou ET. Vamos lá. Outra matéria que a gente vai discutir com vocês agora. Medinho, né? Lula visita novos estados, mas evita onde perdeu para Bolsonaro. Lula, tinha que passar na rua. Quem gostaria de ver o Lula passando, assim, numa Avenida Paulista lotada e o Lula caminhando no meio da Avenida Paulista? Quem queria ver isso? Eu queria ver isso mais, tá? Ou, melhor, na festa de peão de Goiás, né? No Caldas Country, por exemplo, soltar o Lula lá. O que vocês acham que ia rolar? Hein? Deixa o Lula andar lá no meio do povo, afinal é o presidente do povo, não é isso? Então deixa o Lula lá. O que vocês acham? Eu super apoio essa ideia. Mas o fato é que isso aqui virou munição na arma da oposição do Lula, e com razão, né? Com muita razão. O Lula tá correndo, disseram que o Lula tá com medo de ser hostilizado nas ruas, porque não tem apoio popular nenhum. O presidente foi a 4 estados na última semana e a 12 durante o ano todo, com governadores aliados, Piauí, Maranhão, e receberam a primeira visita este ano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou mais um giro de viagem em 2024. Na sexta-feira, durante a semana, o petista foi a 4 estados, Rio de Janeiro, Ceará, Piauí e Maranhão. Destes, os últimos 2 foram visitados pela primeira vez no ano. Ou seja, ele evita aqui ir em estado que o bolsonarismo venceu. Foi no Rio Grande do Sul para fazer campanha, né? Para fazer campanha. E tem muita gente reclamando aí que a ajuda no Rio Grande do Sul tá muito capenga, tá deixando a desejar demais. Demais. E aí, a gente chega num contexto aqui que é o seguinte. O Lula vai viajar de novo. Agora ele vai para o Paraguai e depois do Paraguai ele vai para a Bolívia. É o presidente da República que mais fez viagens para o exterior do que aqui dentro do país. Mas os investimentos no Brasil estão deixando o Brasil, estão saindo do Brasil, menores investimentos. Para que serve esse presidente da República? Para que serve o governo? O que está valendo para o cidadão brasileiro? Tá? Porque as coisas estão caras. O brasileiro não está conseguindo pagar as contas. Sabe? É o quê? É uma figura ali
uma figura simbólica que existe no governo, é isso. Porque assim, a gente não consegue entender o que está acontecendo com o Brasil, porque o Brasil está jogado às traças, a economia está despencando, o dólar disparando, né? E vamos lá. E vai ter eleição. Matéria do Metrópolis, do Igor Gadelha. Aliados estão pessimistas sobre Bolsonaro voltar a falar com Valdemar da Costa Neto. Isso aqui é um atentado à democracia. Isso aqui é uma situação digna de Venezuela. Tá? Isso aqui sim é uma situação digna de Venezuela. Bolsonaristas dizem ter recebido sinalização pessimista sobre disposição de Alexandre de Moraes em liberar contato entre Bolsonaro e Costa Neto. O pessimismo voltou a tomar conta de bolsonaristas que esperavam que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizaria em breve Jair Bolsonaro a voltar a falar com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Aliados do ex-presidente dizem ter recebido de interlocutores próximos de Moraes novas sinalizações de que o ministro não deva revogar agora a proibição para Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto manterem contato direto. Pega o porrete que vai ter crítica, tá? Vamos lá. O que aconteceu é o seguinte: o Bolsonaro e o Costa Neto estão proibidos, por causa da Operação Tempus Verité, de falar entre si. Isso, para mim, sabe, é um golpe contra a liberdade eleitoral no Brasil. Como é, tá? Vem cá, e num discurso de golpe de Estado, de não sei mais o quê, como é que o ministro da época do TSE, né, do STF, determina que o líder do partido e o maior cabo eleitoral do partido, que tem estratégias políticas, não podem se comunicar. Vem cá, você acha que tinha algum outro objetivo que não esse? E aí, já sinalizou que não vai passar a eleição agora, uma eleição onde o líder do partido e o cara, que é, para mim, a maior liderança política do Brasil, o Bolsonaro, não podem se comunicar. E aí eu vou além. A gente já sabia que isso poderia acontecer, né? O que é um ponto aqui que me chama a atenção? E isso aqui, eu não me lembro quem eu vi falar isso, tá? Não me recordo, mas chegou até a mim alguma notícia aí de algum influenciador, não sei se foi o Rochelle, se foi o Von Serrat, não sei, tá? Ou o Viegas, não sei. Sei que disseram o seguinte: olha, a grande realidade é que o Bolsonaro não devia estar mais no PL. Deveria ir para o Partido Novo. E aí fez até uma crítica ao Bolsonaro. Falou o seguinte: sabe por que o Bolsonaro não vai para o Partido Novo? Porque já deixou de ser pela convicção. O Partido Novo é o partido mais combatente que existe no Congresso Nacional. Mas ele não tem o fundo que o PL tem, ele não tem os recursos, ele não tem a quantidade de gente que o PL tem. Então o Bolsonaro hoje, segundo essas críticas, ele está mais preocupado com a opulência do partido do que, sabe, do que ser aquele Bolsonaro de lá de trás de 2018 que fala: olha, não preciso de dinheiro. Com a campanha mais barata do mundo, pouco mais de $1 milhão, Bolsonaro veio, enfrentou o sistema em 2018, mostrou quem ele era de verdade e ganhou as eleições. Então, muita gente falou: o Bolsonaro devia voltar às raízes e ser esse mesmo Bolsonaro, encarar o Partido Novo, mesmo sem recursos, e que ele deixaria o Partido Novo gigante. Ele que sempre cresceu o partido, e nunca o contrário. Mas não, Bolsonaro prefere ficar lá, submetendo-se às ordens do Costa Neto, porque para mim, essa já não é a opinião que eu ouvi. Essa é a minha opinião. Para mim, o Costa Neto não tem nada de direita. Para mim, o Costa Neto não ajuda em nada. Para mim, o Bolsonaro hoje é meio que refém do Costa Neto, tá? Tanto é que foi por causa... Tem até uma matéria do Metrópolis, mas foi por causa da pressão do Pablo Marçal ter surgido, foi pela pressão de aliados estarem saindo de perto do Ricardo Nunes, né? Bolsonaristas como Cleitinho Azevedo, o Feliciano, saíram de perto do Bolsonaro e foram alinhando-se ao Marçal, que o Ricardo Nunes teve que aceitar o vice que o Bolsonaro queria emplacar. E ninguém queria, nem o Tarcísio,
nem o Costa Neto, ninguém queria aceitar que o Bolsonaro escolhesse o vice do Nunes. Ou seja, o Bolsonaro ia ter que indicar, apoiar um candidato a prefeito, que ele não gosta, um candidato a vice, que ele não pode escolher. Ou seja, seria o Bolsonaro totalmente apoiando hoje um centro-esquerda, né? Que para mim é o Ricardo Nunes. Então, né? Eu acho que o Bolsonaro hoje, sinceramente, tá de mãos amarradas, tá? Então, e não é só o Supremo Tribunal Federal, não é só o governo Lula, o Ministério Público que parte para cima do Bolsonaro. Para mim, o próprio PL, o partido do Bolsonaro, é alguém que tá ajudando a dar o nó nas mãos do Bolsonaro. Pronto, falei, pode dar porrada, critica aí. Tô acostumado. E eu até percebi que as views do canal deu uma caída, acho que pelo modo sincerão, né? Eu sei que muita gente não gostou porque eu falei do Pablo Marçal, falar que eu tô dividindo. Mas, cara, eu não tô aqui pra ser uma figura que anda com a bolha, uma figura que, eu vou falar o que você quer ouvir, mas também não vou ouvir o que você quer criticar. Vou lá e excluo o comentário. Não, vocês podem ver, tem gente xingando aí, tudo quanto é coisa aí, e eu tô nem aí, velho. Entendeu? Porque é a opinião da pessoa. E tem gente colocando discordâncias aqui que muda a minha opinião depois. Mas, assim, um dos caminhos que eu não vou fazer é ceder o sistema e mudar. Não, eu vou falar isso aqui, porque se eu não falar isso, o meu público não vai gostar. Não, eu falo o que eu realmente acredito, tá? E eu acredito que hoje o PL, o próprio Valdemar da Costa Neto, é alguém que tá ajudando a dar o nó na mão do Bolsonaro aí, tá? Cá entre nós. Eu só quero que você me responda sinceramente, olhando nos meus olhos. Quem você acha que o Bolsonaro queria estar apoiando? O Marçal ou o Nunes? Qual dos dois, né? Ou melhor, vou melhorar a pergunta. Quem você acha que o Bolsonaro queria estar apoiando? Vou colocar uma lista tríplice aqui. Marçal, Nunes ou Ricardo Salles? Eu não tenho dúvidas que o candidato deveria ser o Ricardo Salles. Mas o sistema chamado PL amordaçou o Salles e amarrou as mãos do Bolsonaro. Tô mentindo? Tô mentindo ou não? Coloca no comentário só pra me saber. Vamos lá, bora falar de mais besteira, né? Besteira e das grandes. Pois é, o Márcio Colombo fez a publicação, absurdo. Comissão do Senado aprova projeto de Tabata Amaral que inclui feminismo no currículo escolar. Que coisa maravilhosa, né? Mais ideologia nas escolas, esquerda é contra a educação financeira, mas quer empurrar feminismo goela abaixo. Hoje, o que tem que ter nas escolas é, desde o início, o menino entra lá, saber fazer juro composto, saber como funciona bancos, saber noções de administração e tornar essas pessoas aptas a gerar riqueza no futuro. Não. Você chega lá, você quer ensinar essas pessoas a não raspar o sovaco? É isso? Tá de brincadeira. Então tá bom. Mas agora nas aulas de história nós vamos ter que colocar a história do feminismo na grade curricular. Pelo amor de Deus, vamos pensar em coisa séria. O nosso Brasil está afundando na economia, resolveu o problema da economia, a coisa anda, tá? Coisa anda. Ninguém quer saber quem é, sei lá, Simone de Beauvoir, não, nada disso, tá? O que o povo quer hoje é sair desse atoleiro que tomou conta de tudo, Quer um exemplo? Sabe por quê? Que não interessa o povo saber de feminismo, mas interessa muito mais saber de economia financeira, coisa que não tem nas escolas brasileiras e eles não querem que tenha, por causa disso aqui. Olha essa situação aqui. Para ninguém. Dados do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas revelam que mais de 68 milhões de brasileiros entraram no mês de junho sem conseguir pagar as contas. Esse total representa 40% da população. Você disse, não está fácil. Mais de 68 milhões de pessoas fecharam o mês de maio sem conseguir honrar todos os seus compromissos, sem conseguir quitar todas as suas dívidas. Na tela, o assinante acompanha com a gente um pouco do perfil de quem está com tantas dívidas e precisando quitar esses compromissos, então. E outro destaque, você acompanha com a gente, para a gente ter uma ideia do tempo de dívida.
Onde é que se concentram a maior parte, né, desses devedores? No mapa, o assinante acompanha com a gente que a principal região que enfrenta a maior proporção de endividados é a região norte do país, com 45% da população adulta enfrentando inadimplência agora no fim do mês de maio. Sendo a maior parte dessas dívidas, mais de 60%, está concentrada com os bancos, com as instituições financeiras. Mas destaque também para a quantidade de dívidas com conta de água e conta de luz, que são despesas básicas. Ninguém pode ficar sem isso. Tem muita gente em dívida nessa área também. Um retrato do aperto de milhões de famílias. No Brasil do amor não tá fácil para ninguém. Mais de 68 milhões de brasileiros não conseguem pagar as dívidas. Escolhas erradas geram futuros indesejados, é o que escreveu aqui o Capitão Alden a fazer essa publicação. Deixa eu explicar, o Lula resolveu atacar o Campos Neto, tá? Ataques a instituições, tá? O que deveria ser criticado pelo Supremo Tribunal Federal. É o Lula atacando a instituição, o Banco Central. Mas vamos lá, ele precisa só de um bode expiatório, porque é isso aqui, é não conseguir pagar as contas que o brasileiro entende. O brasileiro não sabe por quê. Olha só, é um mal que ele não sabe por quê. É mais ou menos o seguinte, você fumou a vida inteira, moeu a vida inteira e de repente morre ali com uma cirrose ali, tá? Moeu a vida inteira. Morreu por causa das suas escolhas erradas. Mas ninguém nunca te contou e você não sabe o porquê dessas escolhas erradas. E é isso. O governo Lula vem e traz caminhos errados. E aí? Né? Então, a preocupação é colocar feminismo na escola, a preocupação é atacar o Campos Neto, e o brasileiro médio, ele está sentindo isso aqui. O resultado das escolhas erradas que começaram lá em 2002 ainda existem. Ainda existem. Então, é um governo que, sinceramente, não se preocupa com a economia e a coisa não vai decolar. Não pense você que o Lula vai conseguir governar no tapetão só com o passapanismo da imprensa, não vai. Então, quando chega no bolso, quando a pessoa entende no bolso que realmente o problema é maior do que parece, cara, o governo Lula vai destrinchar, vai cair, tá? Vai cair. Ou seja, se não for por um impeachment, vai ser em 2026, porque vai chegar no momento que todo mundo tá por aqui. Não é tão fácil você hoje usar a máquina pública para se reeleger mais não. Sabe por quê? Porque o brasileiro hoje está mais antenado. Então, para a gente começar a mudar a nação, tem que começar na base, tá? Começando com as crianças, dando educação financeira e outra. Com os governos Lula, são recordes de lucro dos bancos. Por quê? Porque faz todo mundo se enfiar em financiamento, pegar empréstimo para dar uma agilizada na economia, mas no final das contas o dinheiro do povo vai tudo para banco. O preço do dinheiro é o juro. E aí a gente acaba se enfiando em banco. Entenderam? Aqui a própria matéria fala. O problema são os bancos. E aí o pessoal ainda brinca aqui, né? O grosso ainda nem entrou, tá entrando ainda. Pois é o que está acontecendo no governo Lula. Não tenho dúvidas disso. Tá bom? Fechou, pessoal? Obrigado. Vejo vocês daqui a pouco. A gente tá de volta com mais conteúdo para vocês. Abraço.